Fala, Jusperitos, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Bem, pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Leonardo Ferreira, eu sou estudante do curso de Direito e você tá no Direito News. No vídeo de hoje, nós vamos tratar de um tema que todo mundo adora, um tema que é, uma bosta. 14 mitos e verdades sobre as eleições. Aproveitando que esse ano é um ano eleitoral, vai surgir diversas publicações no Facebook ou em outras mídias falando sobre coisas que não fazem o menor sentido. Todos os anos assombram as eleições e que as pessoas compram como verdade. O primeiro deles é: se mais de 50% dos eleitores não comparecer à votação, a votação vai ser anulada? Não. O não comparecimento, mesmo em taxa elevada, ele não anula a eleição por falta de amparo legal. Ou seja, não existe nenhuma lei e nenhuma normativa que seja taxativa no sentido de que mais de 50% dos eleitores não compareceram para votar, significa que ele está delegando essa função para os que vão votar. Ou seja, você vai perder a oportunidade de escolher seu candidato e ainda vai delegar para as outras pessoas escolherem por você. Por isso que isso é uma coisa ruim. Segundo o mito, se mais de 50% dos eleitores votarem nulo, a eleição pode ser cancelada? Não, também é outro mito, está errado. Os votos nulos, assim como os votos em branco, eles não são computados como votos válidos. Diante disso, a única forma da eleição ser anulada é se mais de 50% dos votos forem cancelados judicialmente, pelo candidato ter cometido crime eleitoral. E mesmo assim, nas eleições majoritárias, aquelas que são de presidente, governador, prefeito e senador. Nessa hipótese, a Justiça Eleitoral vai ter que realizar novas eleições num prazo dentro de 20 a 40 dias. E esse candidato que teve a sua eleição anulada judicialmente, ele não vai poder mais concorrer. Terceiro mito ou verdade das eleições: o voto em branco é direcionado para os candidatos que estão na frente. Isso é mito, não existe. Esse mito decorre do artigo 106, parágrafo único do Código Eleitoral de 1965, que determinava que os votos em branco contavam para a determinação do quociente eleitoral. Essa regra fazia com que o quociente fosse maior, fazendo com que pequenos partidos, pequenas legendas partidárias ou pequenas coligações não conseguissem quociente o suficiente para eleger seus candidatos. Mas com a nova lei 9.504 de 97, essa regra foi expurgada do sistema eleitoral. Quarto mito ou verdade sobre as eleições: voto em branco ou voto nulo são a mesma coisa? No ponto de vista prático, sim. Ambos não contam como voto válido, de modo que não vai interferir na vitória de um ou outro candidato nas eleições. O que acontece é que quando você vota em branco, isso é uma maneira do cidadão se manifestar dizendo para as eleições de que ele não tinha nenhum candidato que o representasse. Já o voto nulo, as eleições entendem que você tentou votar e não conseguiu, e por isso foi anulado aquele voto. Quinto mito ou verdade sobre as eleições: votos brancos e nulos podem influenciar o resultado da eleição? De certa forma, sim. Porque se você vota em branco ou vota nulo, esses votos não são computados como válidos. Se eles não são computados como válidos, as pessoas que estão ganhando permanecem ganhando. Ou seja, não existe um contraponto que faça com que outros candidatos se aproximem. Então, isso é prejudicial para a eleição por conta disso. Aquele que está na frente vai permanecer na frente. Sexto mito ou verdade sobre as eleições: o candidato mais votado sempre é aquele que vai ser eleito? Isso é muito relativo. Se a gente estiver falando de eleição majoritária, você vota para presidente, prefeito, governador ou senador, sim, sempre o mais votado vai ser o candidato eleito. Agora, se a gente estiver falando de proporcionalidade, aonde os votos é justamente a proporcionalidade de cadeiras que aquele partido já tem no Congresso. Então, isso vai influenciar se ele precisa de muito ou pouco voto. É por isso que às vezes você vê uma pessoa que recebeu milhões de votos não ser eleita e uma pessoa que recebeu 500 votos, por exemplo, ser eleita. Essa é a diferença entre um e outro. Sétimo mito ou verdade das eleições: esse é muito bom. Se eu justificar o meu voto por 3 eleições, o meu título será cancelado? Essa é sensacional. Por
Por quê? Porque a gente vê errado, inclusive nas publicidades governamentais. Quando a Justiça Eleitoral faz algum comunicado ou passa algum tipo de publicidade na TV, em alguns casos eles dizem que o título vai ser cancelado, o CPF vai ser cancelado. Isso aconteceu recentemente aqui no estado do Espírito Santo, onde a própria propaganda da Justiça Eleitoral dizia que se a pessoa não fosse até um determinado local fazer a biometria, seria cancelado o CPF, o título de eleitor e mais um monte de coisa. Você pode justificar quantas vezes for necessário. Isso não vai fazer com que o seu título seja cancelado. O que vai fazer com que o seu título seja cancelado é se você não justificar, não votar e nem pagar as multas previstas no prazo máximo de 3 eleições. Ou seja, se você vem justificando, isso não é problema nenhum. Seu título nunca vai ser cancelado por esse motivo. No entanto, para algumas situações, isso pode ser um problema, porque existem alguns tipos de concurso público que trazem no seu edital a seguinte redação: se o indivíduo já tiver justificado por mais de 3 eleições, ele não vai poder assumir o cargo. Ou seja, ele tem que ter votado pelo menos em uma eleição durante 3 períodos eleitorais. Bem, pessoal, esse foi mais um vídeo aqui do canal. Se você gostou, dá like. Se você não gostou, dá dislike. Compartilha em todas as suas redes sociais para a gente conseguir propagar essa informação, para que esses mitos acabem de uma vez por todas e as pessoas entendam de fato como funcionam as eleições. Clica em se inscrever, que isso ajuda demais o canal. Clica no sininho para você receber as notificações e até o próximo vídeo. Tchau!